Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a essa igreja na noite do dia de hoje. Quem aqui já passou por dias difíceis? Quem aqui está passando por dias difíceis? Quem aqui vai passar por dias difíceis? Quem aqui nunca passou, não está passando, nem jamais passará, ou não quer participar da enquete? A verdade é que ninguém está isento. Dias difíceis não pedem licença. Dias difíceis não dão aviso prévio. Dias difíceis simplesmente chegam. E quando chegam, avaliam a nossa fé, testam os nossos sentimentos, colocam à prova o nosso posicionamento. Mas Deus me trouxe na noite do dia de hoje para dizer para algumas pessoas que aqui estão, que é exatamente nesses momentos de crise, é exatamente nesses momentos de dor, é exatamente nesses momentos de dúvida que Deus revela os seus maiores feitos. É exatamente nesses momentos de caos que Deus escreve as histórias mais poderosas. O próprio Jesus já nos advertiu ao dizer que nesse mundo passaríamos por dias difíceis, que nesse mundo passaríamos por aflições. Mas o mesmo Jesus que disse que nós passaríamos por dias difíceis é o mesmo Jesus que respondeu: tem de bom ânimo, eu venci. O que significa dizer que dias difíceis até podem ser certos na nossa vida, mas nunca serão o destino final para um homem e uma mulher que caminham com Deus. Por favor, me ajuda a pregar na noite do dia de hoje. Aponte para pelo menos 2 pessoas e diga assim para elas: coragem em dias difíceis. Para pelo menos 2 pessoas e diga para elas: coragem em dias difíceis. Agora bata no peito, bata no teu peito assim, diz assim, ó, para você mesmo: coragem em dias difíceis. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14. Assim diz o texto. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas faremos como vocês. Depois disso, irei adiante do rei, ainda que seja contra a lei, e se tiver que morrer, que morra. Mardoqueu então retirou-se da presença de Esther e fez tudo conforme ela lhe havia pedido. Um pouco do contexto para que você possa entender melhor o texto. Nós estamos diante da eminência de um dos maiores massacres da história. Um decreto real foi expedido com a intenção de exterminar todos os judeus em um só dia. Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, ninguém seria poupado. Todos seriam destruídos e os seus bens saqueados, porque um homem chamado Mardoqueu
decidiu não se curvar diante de um homem chamado Amã. Amã, que era o segundo maior no reinado, abaixo tão somente do rei Assuero. Preste muito bem atenção na noite do dia de hoje. O que parecia uma ameaça pessoal se tornou um conflito coletivo. Talvez muitos que aqui estão se perguntando: pastor, era só Mardoqueu ter se curvado. Talvez você não saiba disso, mas dentro da cultura judaica, se curvar é mais do que um gesto social, é um ato de adoração. Amã não queria respeito, Amã queria reverência. Amã não queria honra, Amã queria exaltação. Não se tratava de um corpo se curvando, mas de uma identidade se rendendo. Não era sobre o que Mardoqueu poderia entregar do lado de fora, mas quem Mardoqueu se tornaria do lado de dentro. Eu posso continuar pregando? Olhe para mim. Existem momentos na nossa vida que ficar de pé vai custar muito, mas se curvar vai custar tudo. Tem coisas que se você ceder do lado de fora, você já perdeu do lado de dentro. Coragem. Coragem para preservar os teus valores. Coragem para preservar os teus princípios. Coragem para preservar a tua identidade. Coragem para preservar o teu propósito. Coragem para preservar a posição que Deus te colocou. Coragem para permanecer quando a pressão aumenta. Coragem para dizer não quando todo mundo está dizendo sim. Coragem para ficar de pé quando todo mundo acha mais fácil se curvar. Coragem. Porque no final não vence quem cede, vence quem permanece fiel. Todo o povo agora estava debaixo de uma sentença de morte. A lei já havia sido promulgada. O decreto já estava nas mãos dos seus executores. O destino já estava selado. As ruas estavam tomadas de medo. As casas tomadas de silêncio. Os corações cheios de angústia. E nesse momento o texto vai dizer que Mardoqueu, ao saber do decreto de morte, ele rasga as suas vestes e se cobre com um pano de saco e de cinza e sai clamando por entre a cidade, gritando em alta voz, carregado de amargura. Olhe para mim. Embora esse homem tivesse sido fiel, ele não estava bem. Embora este homem estivesse sido fiel, ele estava triste. Embora este homem estivesse sido fiel, ele estava aflito. Embora este homem estivesse sido fiel, ele estava com medo. E não é pecado nenhum expor os nossos sentimentos. Afinal de contas, nós não somos super-heróis. Nós somos homens de carne e osso. Muitas vezes o inimigo quer que você apresente uma verdade que você não carrega. Muitas vezes o inimigo quer que você apresente uma força que você não tem. Muitas vezes o inimigo quer que você coloque um sorriso no rosto, quando na verdade por dentro você está dilacerado. Muitas vezes o inimigo quer que você apresente uma boa imagem, quando a tua alma está em pedaços. Pastor, eu estou sendo fiel a Deus, cara, mas está doendo. Não tem problema nenhum sentir dor.
Não há problema nenhum reconhecer que dói, porque dói mesmo. Pastor, eu estou sendo fiel a Deus, mas não está nada fácil. Não tem problema nenhum reconhecer que não está sendo nada fácil, porque não é fácil mesmo. Pastor, eu estou sendo fiel a Deus, mas por dentro há um choro. Não tem problema nenhum chorar, porque fidelidade vai arrancar lágrimas. E não há problema nenhum ter choro. Você não é de aço, você é de carne. Você não é uma máquina, você é gente. Você não é feito de ferro, você é feito de sentimentos. E não tem problema nenhum chorar, e não tem problema nenhum gemer, e não tem problema nenhum muitas vezes se angustiar, e não tem problema nenhum muitas vezes temer. Jesus chorou quando ficou sabendo que o seu amigo Lázaro havia morrido, mesmo sabendo ele que iria ressuscitá-lo. Ele chorou. Jesus chorou quando de longe viu Jerusalém e aquilo que ela se tornou. Jesus chorou. O texto vai nos dizer que no Getsêmani, naqueles momentos que antecediam o Calvário, a sua alma se encheu de aflição. Sentir não é fraqueza, meu Deus. Sentir não é fraqueza. Você não precisa esconder a tua dor para ter que provar a tua fé. Muita gente, tem muitos homens explodindo por dentro, porque um belo dia alguém disse para eles que ser vulnerável é carregar pecado. Porque um belo dia alguém disse para eles que toda luta é fruto de uma brecha. Porque um belo dia alguém disse para eles, se está passando por crise, é porque tem culpa. Ei, olhe para mim na noite do dia de hoje. O teu sentir não anula a tua fé. A tua dor não revoga a tua fidelidade. O teu choro não apaga a tua coragem. Você não é punido porque sente. Você não é punido porque chora. Você não é punido porque teme. Deus não vira o rosto diante da tua dor. Deus não vira o rosto diante do teu choro. Deus não vira o rosto diante dos teus sentimentos. Muito pelo contrário, Ele se volta para te sustentar enquanto você sente cada um deles. Porque quem é fiel, olhe para mim, não é quem não sente nada. É quem mesmo sentindo tudo, permanece diante da presença dEle. Mardoqueu, diz o texto, que ele rasgou as vestes. Ele gritou, ele se amargurou, minha irmã, e os céus responderam. Porque se tem uma coisa que os céus não deixam de responder, é um clamor verdadeiro. Os céus não ignoram lágrimas sinceras. Os céus não ignoram um coração quebrantado. Os céus não ignoram uma alma que pede por socorro. Enquanto Mardoqueu rasga suas vestes, a resposta vem. Enquanto Mardoqueu grita na cidade, a resposta vem. Enquanto Mardoqueu se aflige, a resposta vem. Porque nunca foi sobre fazer uma oração bonita, mas sobre fazer uma oração sincera. Porque nunca foi sobre palavras carregadas de performance, mas sobre se derramar diante da presença. Escute, por favor, na noite do dia de hoje, antes do decreto ser assinado, Deus já tinha preparado a resposta. Antes do decreto ser assinado, Deus já tinha levantado solução. Enquanto havia caos na cidade, Deus já operava dentro do palácio. Eu preciso liberar uma palavra profética na noite do dia de hoje.
É só para quem acredita em palavra profética. Levanta a tua mão. Por favor, levante a sua mão. Estou tomado. Levante a sua mão. Ei, quando a crise bate a tua porta, Deus já está dentro da tua casa, te dando livramento. Quando os inimigos se levantam contra você, Deus se levanta antes para te sustentar. Quando parece que as coisas fugiram do teu controle, ainda continuam no controle de Deus. Antes do decreto de morte ser assinado, Deus já tinha levantado alguém com coragem para entrar aonde ninguém podia entrar e falar o que ninguém tinha coragem de dizer. Esther. Repita comigo, Esther. Agora me pergunta, quem é? Me pergunta, quem é? Uma improvável. Olha com aquele olhar discreto para a pessoa que está do teu lado assim. Sabe quem está do teu lado? Um improvável. Eu pensei que você ia se alegrar. Quem está do teu lado é um improvável. Esther, uma órfã, criada pelo seu parente Mardoqueu, judia, sem influência, sem currículo, sem conhecimento, no anonimato, escondida. Mas havia algo que ela tinha que ninguém podia arrancar dela. Ela carregava o favor de Deus. E quem carrega o favor de Deus, mesmo sendo judeu, vai colocar os pés no palácio. E não vai ser para limpar chão não, vai ser para ser rainha. Porque quando Deus quer fazer, a origem não impede. Porque quando Deus quer fazer, o anonimato não invalida. Porque quando Deus quer fazer, os recursos não interrompem. Porque quando Deus quer fazer, o diagnóstico não para. Porque quando Deus quer fazer, o cenário não resiste. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz, acabou e ponto final e passa a régua. Eu falo ou não falo? Eu vou perguntar mais uma vez, eu falo ou não falo? Deus é especialista em pegar Deus é especialista em pegar quem ninguém apostou nada e colocar onde ninguém imaginou, para fazer aquilo que ninguém acreditou. Olha para essa pessoa que está do teu lado com todo aquele olhar discreto e diz assim para ela: o pastor começou a falar da minha pessoa. O texto vai dizer que Mardoqueu informa a Esther que havia um decreto de morte contra o povo judeu e que ela deveria ir à presença do rei e interceder pelo povo. O texto vai nos falar que Esther, ao receber essa mensagem no primeiro momento, ela hesita. Ela hesita porque ela sabe que se não for convidada para o rei, para estar diante dele, a sentença de morte se volta contra ela. Esther teve medo. Escuta o que eu vou te dizer na noite do dia de hoje. Abraçar o chamado não te isenta de sentir medo. Por quê, pastor? Porque você é humano, ainda que o propósito que você carregue seja divino. Porque você é humana, ainda que tenha sido chamada. Porque você é humano, ainda que tenha sido escolhido para viver algo sobrenatural. Olhe para mim no nome de Jesus. Coragem não é ausência de medo, é decidir avançar, apesar do medo.
Você é humano para sentir, mas Deus te capacitou para avançar. Você sente, mas você vai. Você treme, mas você continua. Você tem medo, mas você não retrocede. Porque no final não vence quem não sentiu medo. No final vence quem sentiu medo, mas permaneceu diante dele. O texto vai dizer que Mardoqueu, ao perceber que Esther estava em silêncio, ele a provoca. Ei, Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio, você vai ser poupada, você vai escapar. Porque é isso que acontece muitas vezes e que Deus permite que se estabeleça na nossa vida. Homens com coragem o suficiente de ativar o nosso propósito. Olhe para mim na noite do dia de hoje, para você ir para casa assistir Fantástico. Propósito não nasce no conforto, fofo. Propósito nasce no confronto. Eu vou dizer do lado direito. Eu vou falar para esses irmãos que estão aqui. Pode traduzir. Ei! Propósito não nasce no conforto. Propósito nasce no confronto. Quando decidem te confortar, quando na verdade deveriam te confrontar, você fica paralisado no mesmo lugar. Agora, quando trocam o conforto pelo confronto, o teu destino é ativado. Ser confortado quando precisa ser confrontado te mantém paralisado. O conforto te deixa dormindo em berço esplêndido. O confronto te acorda. Olha para essa pessoa que está do teu lado com um olhar 43. Eu vou falar. Às vezes Deus envia um Mardoqueu na tua vida para lembrar quem você é, para te lembrar o que você carrega e para te lembrar do porquê de estar no lugar em que você se encontra. Olhe para mim, por favor. Tem posição que não é privilégio, é responsabilidade. Tem lugar que não é conquista, é propósito. Tem momentos que não é para se divertir, porque é missão. Olhe para mim. Às vezes você não precisa de um bom amigo. Às vezes você precisa de um amigo. Eu não entendi, eu vou explicar. Você precisa de uma pessoa que não fale o que você quer ouvir, mas que fale o que você precisa ouvir. Gente que não massageie o teu ego, mas que confronte a tua atitude. Gente que não te conforte quando você precisa ser confrontado. Ai, pastor, não estou gostando. Calma, já vai melhorar. Porque melhor do que ter alguém que te entende é ter alguém que te desperta. E foi exatamente isso que Mardoqueu fez com Esther. Ele não aceitou o silêncio dela. Ele provocou Esther. E ele ativou a sua voz. Ele ativou o seu propósito. Ei, olha para mim. Chega um momento na nossa vida que ficar calado é perigoso. Chega um momento na nossa vida que não se posicionar já é uma posição. E Deus dizendo assim: ei, mulher, eu te coloquei nessa família para tu ver a destruição da tua casa ou para tu ser uma resposta?
Ei, rapaz, eu te coloquei nesse lugar para tu ser um mero telespectador ou para tu agir? Ei, eu te coloquei nessa geografia para você assistir a desgraça acontecer ou mudar o rumo da história. Eu te coloquei nesse lugar para ser uma voz de silêncio ou para ser uma voz que transforma. Deus está nos perguntando. É nessas horas que eu entendo do porquê de Deus ter nos colocado na família que nos colocou. É nessas horas que eu entendo do porquê de Deus ter nos colocado no ambiente de trabalho que Ele nos colocou. É nessas horas, igreja, que eu entendo do porquê de Deus ter nos colocado nessa geografia. Porque se tivesse tudo bonitinho, tudo perfeito, sem harmonia, ou melhor, em harmonia, tudo certinho, você não precisava estar aí, meu irmão. O pau está quebrando. É guerra. É prato cair no chão. É mesa virando. É todo mundo um contra o outro. Satanás dentro de casa solto. Aí você pergunta, quem é que vai resolver? Eu vou te responder agora, você. Quem é que vai ser a solução? Eu vou te responder agora, você. Quem é que vai ser a resposta? Eu vou te responder agora, você. Quem é que vai mudar essa história? Eu vou te responder agora, você. Porque foi para esse tempo que você foi gerado. Foi para esse tempo. Foi para esse tempo. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi gerado. Então chega de conformismo. Porque quem nasceu para esse tempo não pode viver como se não fizesse parte dele. Se você está nesse tempo, é porque este tempo conta com você. Mardoqueu disse a Esther: Esther, se você se calar, de outro lugar virá socorro. Olhe para mim, para você ir para casa. Eu já vou terminar. Como vocês são falsos. Eu tenho TDAH, irmão. Quando você olhe para mim. Olhe para mim e deixe voltar. Você até pode se omitir em querer viver o teu propósito, mas Deus não deixa de cumprir com aquilo que Ele prometeu. Você até pode se calar, mas Deus não fica em silêncio. Você até pode recuar, mas Deus vai procurar alguém que queira avançar. Você até pode dizer não, mas Deus vai levantar alguém que esteja disposto em dizer sim. Você até pode não querer responder, mas Deus vai procurar alguém para ser resposta. Falo ou não falo? Deus vai fazer com você ou sem você, porque a obra não é sua, a obra é dele. Irmão, quando você se cala, você não interrompe o agir de Deus. É você que deixa de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. É você que decide se excluir do propósito que Ele está estabelecendo. É você, não é mais ninguém, é apenas você. Ai, pastor, não estou gostando dessa pregação. Irmão, se eu falar, você volta domingo que vem? É porque tem um bocado de eu vou até tirar o casaco. Ei, é porque tem um bocado de crente que acha que é insubstituível. Dentro do jargão gaudério, tem um bocado de crente que acha que é a última bolachinha do pacote. Irmão, por favor, você e eu somos passageiros. Uma hora nós estamos aqui, outra hora já não estamos mais, e a obra continua, a igreja permanece, o propósito de Deus é eterno. Sabe por quê? Porque o dono dessa igreja não é pastor.
Porque o dono dessa igreja não é líder. Porque o dono dessa igreja não é placa na parede. O dono dessa igreja carrega um nome que está acima de todo nome, e que diante desse nome todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar. E Ele é mais conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, comumente chamado de Jesus de Nazaré. Não é uma honra dele me ter, é um privilégio meu poder servi-lo. Cuidado, viu? Cuidado, porque enquanto você se acha insubstituível, Deus está à procura dos disponíveis. Se o socorro não vier daqui, virá de um outro lugar, mas virá. Ai, pastor, não gostei. Você quer a verdade que te liberta ou a mentira que te engana? Porque tem muita gente. Eu vou falar, eu vou lavar a alma. Porque tem muita gente com o espírito de Lúcifer. Gente que esqueceu que foi Deus que levantou. Gente que esqueceu que foi Deus que protegeu. Gente que esqueceu que foi Deus que livrou. Gente que esqueceu que foi Deus que escondeu. Gente que esqueceu que de onde Deus tirou. Gente que esqueceu o que Deus fez. Olhe para mim na noite do dia de hoje. Se tirar Jesus da tua vida, não sobra nada. Você vai ser um instrumento ou um espectador? Olhe para... Não, espectador não que é isso? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diz assim para ele: instrumento ou espectador? Mardoqueu disse: Esther, se você ficar em silêncio, você e a casa do seu pai perecerão. Ou seja, a inação diante do propósito gera consequências. Você vai ser responsável por tudo aquilo que Deus te confiou. Existe um papel que só cabe a você. Um exemplo: ser o melhor marido que essa varoa que está do teu lado tem. Ser o melhor esposo para essa mulher que está do teu lado. Esse papel é teu, não é do Ricardão, é teu. É teu, pelo amor de Deus. Ser o melhor filho que os teus pais terão. Espera aí que eu só falei da mulher, tenho que falar do homem agora. Minha irmã. Começa a colocar uma roupa bonita para dormir. Irmã, começa a acordar esse homem com um café bonito na cama. Ser o melhor servo, honesto, transparente e fiel diante de Deus. Ser o melhor funcionário, ser o melhor empregado, ser o melhor trabalhador, ser o melhor patrão. Ei, aquilo que Deus te confiou, Ele vai te cobrar na medida daquilo que Ele te confiou. O papel é teu e de mais ninguém. E quando você decide não cumprir, quem está do teu lado acaba perecendo. Foi para um tempo como esse que Deus te colocou nessa casa. Foi para um tempo como este que Deus te colocou nessa família. Foi para um tempo como este que Deus te colocou nesse trabalho. Foi para um tempo como este que Deus te colocou nessa igreja. Não é coincidência, é propósito. Não foi aleatório, foi direção. Não é sorte, é a mão de Deus. Esther então se levanta e diz: reúna todos os judeus e jejuem e orem e se consagrem, diz o texto junto comigo.
Eu vou terminar agora, o louvor pode subir. Esté entendeu uma coisa que muitos esqueceram: jejum, oração e palavra ainda é a melhor opção para vencer em dias difíceis. Esté não reagiu no natural. Esté foi para o espiritual. Esté entendeu que batalhas espirituais não podem ser vencidas com ferramentas humanas. Esté não correu primeiro para o rei. Esté correu primeiro para Deus. Eu estou falando com algumas pessoas agora. Esté não correu primeiro para o público. Esté correu primeiro para o secreto. Esté não correu primeiro para a sala do rei. Esté correu primeiro, sabe para onde, minha irmã? Para o quarto de guerra. Esté entendeu que batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Esté não marcou uma audiência com o rei. Esté foi para o jejum. Eu estou falando aqui para que algumas pessoas possam acordar. Esté não usou da influência que tinha. Esté foi para o jejum. Esté não utilizou da posição que ocupava. O texto vai dizer que Esté foi para o jejum. Jejum, oração e palavra não saíram de moda, não ficaram ultrapassados, não se tornaram obsoletos, não se tornaram uma opção. Jejum e oração ainda são a única arma do crente. Jejum e oração ainda são o único recurso que você tem para vencer essa guerra dentro de casa. Jejum e oração ainda continuam sendo o único recurso que você tem para se levantar contra essa ameaça, contra o teu casamento. Eu estou falando, jejum e oração ainda são os únicos recursos que você tem para revocar decreto de morte que foram lançados sobre os teus filhos. Jejum e oração ainda são o único recurso que você tem em dias de escassez. Jejum e oração. Tem batalhas, meu irmão, que você não vence no natural. Você já tentou. Você já tentou. Tem batalhas que para serem vencidas se faz necessário utilizar de ferramentas espirituais. Não adianta utilizar estratégia humana. Não adianta utilizar força natural. Não adianta vir com conversinha. Olhe para mim. Tem guerra que só vence no secreto. Tem porta que só se abre com consagração. Tem resposta que só vem com oração. E ponto final. Sempre foi assim, sempre será. Quando o povo de Deus começava a perecer e recuar e a perder, Deus levantava alguém que dizia: restaura no meio do povo a consagração. Aí o povo começava a se consagrar, aí o povo começava a jejuar, aí o povo começava a ir para a presença, aí o povo começava a buscar intimidade. E quanto mais o povo ia, e quanto mais o povo se aprofundava, e quanto mais o povo mergulhava, mais o povo vencia. Jejum e oração ainda continuam sendo as únicas armas que nós temos. Eu não falei de manhã, mas sinto de falar na noite do dia de hoje. Essa semana Deus me pediu um jejum, 3 dias. Mergulhei nesse jejum e coloquei algumas pautas. Irmão, antes do 3º dia terminar, Deus já tinha feito de A a Z. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, é porque Ele é misericordioso. Não é porque eu sou o bambambam, é porque Ele sente as minhas dores. Se coloque de pé. Tem níveis de luta que vão exigir de mim e de você um outro nível de entrega.
olhe para mim. Aqui, nesse nível, você não vence gritando alto. Você vence mergulhando fundo. Tem níveis de batalha, e eu preciso que você entenda, porque existe muitas vezes uma igreja cambaleante, cega, perdida, porque se esqueceu daquilo que é simples, mas daquilo que ainda tem força, e daquilo que ainda restaura, daquilo que ainda faz. Tem níveis de guerra, tem níveis de batalha que você enfrenta. Olhe para mim na noite do dia de hoje, que não ganha quem fala mais, ganha quem ora mais. Esté compreendeu isso? Esté compreendeu que existem batalhas que só podem ser vencidas com jejum e oração. Esté compreendeu que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jejum e oração ainda é a melhor arma em dias de crise. Para vencer essa batalha, eu vou terminar agora. Para vencer essa batalha, você não precisa entrar na sala do rei. Experimente entrar no quarto de guerra. Para vencer essa batalha, olhe para mim na noite do dia de hoje. Você não precisa ficar de pé diante do rei. Experimenta ficar de joelhos diante de Deus. Para vencer essa batalha, olhe para mim na noite do dia de hoje. Você não precisa que homens te ajudem. Experimenta clamar, e anjos virão em teu favor. Enquanto você ora, decretos são anulados. Enquanto você ora, sentenças de morte são revogadas. Enquanto você ora, Deus reverte decisões. Enquanto você ora, cenários mudam. Enquanto você ora, Deus entra em lugares que jamais você entraria e faz o que jamais você teria condições de fazer. Enquanto você ora. Enquanto você ora. O decreto já havia sido expedido. A sentença prestes a ser executada. Mas Esté mostra que aquilo que foi determinado por homens pode ser revogado nos céus. Na noite do dia de hoje, todo decreto que foi lançado contra a tua casa pelo inferno acaba de ser revogado. Todo decreto de morte contra os teus filhos acaba de ser revogado. Todo decreto de morte contra as tuas finanças acaba de ser revogado. Todo decreto de morte contra o teu casamento acaba de ser revogado. Todo decreto de morte contra o teu propósito, o teu ministério acaba de ser revogado no nome de Jesus. Esté jejua, Esté ora. E depois o texto vai dizer que ela vai à presença do rei e diz: ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, que morra. Esté compreendeu algo poderosíssimo. Obedecer ao chamado, minha irmã, obedecer ao chamado não custa muito. Obedecer ao chamado custa tudo. Esté entendeu que obedecer ao chamado não custa pouco. Obedecer ao chamado custa caro. Dias difíceis não se vencem com vitimismo. Dias difíceis se vencem com coragem. Está doendo, avança mesmo assim. Está difícil, permanece mesmo assim. As lágrimas não param de rolar do teu rosto, continua de pé. Todos já foram embora, não recua. Todos já desistiram, permanece na presença. Os dias são difíceis, eu sei, mas eu tenho uma coragem que veio dos céus. Até porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Na noite do dia de hoje, um espírito de coragem adentra esse salão agora. Na noite do dia de hoje, um espírito de coragem acessa agora a tua alma. O espírito de coragem entra dentro da tua casa. O espírito de coragem acessa o teu espírito.
se levantar quando todo mundo diz fica caído. Coragem para continuar quando tudo parece perdido. Coragem para obedecer mesmo quando dá medo. Coragem. 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 Talvez você esteja vivendo os dias mais difíceis da tua vida. Talvez você esteja vivendo os dias de caos, cara, de dor, mulher. Mas Deus me trouxe na noite do dia de hoje para te dizer: coragem. Fica de pé. Não te curva. Resista. Não abdique do lugar em que eu te coloquei. Não rejeita aquilo que eu entreguei ao teu espírito. Está chorando? Continue. Está doendo? Permaneça. Estão dizendo para você recuar? Continua avançando. Porque no final não vence quem parou. No final vence quem mesmo chorando continuou. Mesmo com dor permaneceu. Mesmo com medo foi pra cima. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.